O trono da vítima parece confortável. É macio, acolhedor, quase um refúgio, mas na verdade é um disfarce cruel. Ao sentar-se nele, você entrega sua vida à passividade. Ele não tem grades visíveis, mas mantém correntes invisíveis: a desculpa, o lamento, a autopiedade. Quantas vezes você disse: "Eu não tenho culpa"? Talvez seja verdade, mas não ter culpa não significa não ter poder. O trono da vítima transforma a inocência em impotência. É como um navio sem leme, flutuando ao sabor do vento, sem direção, sem porto. Sêneca dizia: "Não é porque as coisas são difíceis que não ousamos, é porque não ousamos que elas são difíceis." A vítima entrega a ousadia ao destino, e o destino silencioso apenas observa. Ele não empurra, não guia. Espera que você levante e decida. A vítima repete: se ao menos meu pai tivesse me apoiado, se ao menos o mundo fosse justo. Essas palavras, "se ao menos", são tijolos de um castelo ilusório, mas esse castelo não protege, apenas aprisiona, mantendo a mente fechada em loops de impotência. Imagine um pássaro em uma gaiola dourada. Ele canta, mas não voa. A vítima é esse pássaro. Canta sua dor, mas renuncia ao horizonte. O trono da vítima elimina o risco do voo. Sem voo não há queda, mas sem queda também não há vitória, nem liberdade. Maquiavel escreveu: "Os homens hesitam menos em ofender a quem se faz amar do que a quem se faz temer." A vítima busca piedade, não respeito. Quer olhares de dó, não alianças de confiança. No palco da vida, escolhe ser figurante de sua própria história. O looping é cruel. Sofrer, justificar, repetir. Cada dor vira desculpa. Cada desculpa reforça o trono. O corpo adoece pedindo movimento, mas a mente insiste em repetir a ladainha da impotência. É um ciclo hipnótico que rouba a força de viver. Você conhece alguém que sempre conta histórias de derrota? O emprego injusto, a infância difícil, o relacionamento falido. Essas narrativas viram correntes invisíveis. Não prendem ao passado, mas ao presente paralisado, onde nada se move, nada floresce. Marco Aurélio escreveu: "A felicidade da sua vida depende da qualidade dos seus pensamentos." Mas a vítima rega ervas daninhas, alimenta ressentimentos, comparações, lamentos. Depois se surpreende ao ver sua mente tomada por mato sufocante. O tempo é implacável. No trono da vítima, cada dia desperdiçado é uma chance de levantar que não volta. O relógio não se comove com lágrimas. O ponteiro não para por causa da dor. O tempo segue frio, indiferente, e você continua sentado. Alguns dizem: "Quem sou eu sem minha dor?" A dor virou identidade, mas dor não é identidade, é apenas experiência. Experiências moldam, mas não definem. Você é maior que sua narrativa de vítima. O trono te reduz, a vida te chama a expandir. Maquiavel dizia que governar é manipular aparências. A vítima usa a capa da passividade como escudo, mas não é proteção, é máscara. Por trás dela, medo de agir, de falhar, de assumir escolhas. O medo é o verdadeiro trono em que está sentado. O trono da vítima ecoa vozes. Você não pode, não consegue, não merece. Essas vozes não são suas. São ecos de pais, professores, parceiros que projetaram em você suas limitações. Mas quando você as repete, torna-se cúmplice do inimigo. Epicteto dizia: "Não são as coisas que nos perturbam, mas a opinião que temos delas." A vítima insiste em se perturbar com o que não controla. Transforma o incontrolável em desculpa e o controlável em fardo. Assim abdica do poder mais sagrado, escolher. Olhe para trás. Suas conquistas nasceram quando você deixou o trono, quando decidiu agir, arriscar, ousar. O gosto da vitória nunca veio de justificativas. O trono nunca te deu medalhas, apenas aplausos de pena.
A ação, sim, trouxe troféus. O refúgio da passividade seduz porque não exige energia. É como cama macia em manhã chuvosa, mas repouso demais é decadência. O corpo que não se move adoece, a mente que não age atrofia, a alma que não escolhe definha. A vítima espera salvação externa, mas não há salvadores, nem políticos, nem parceiros, nem terapeutas podem fazer por você aquilo que você se recusa a fazer. Podemos estender a mão, mas não podemos levantar quem insiste em se agarrar ao trono. Existe prazer oculto na dor, o benefício secundário. Enquanto sofre, a vítima recebe atenção, desculpas, justificativas para não agir. O trono da vítima paga um salário invisível, manutenção da paralisia em troca da ilusão de acolhimento. Cada vez que você escolhe permanecer sentado, abdica de outro trono, o da ação. É nele que florescem sonhos, que o estoico se ergue. O trono da vítima é pequeno, raso. O da ação é vasto, exige esforço, mas recompensa com propósito. Se este conteúdo trouxe clareza até aqui, faça sua parte. Curta o vídeo, inscreva-se no canal, compartilhe com alguém que precisa e baixe o escudo estoico gratuito. Ele é sua ferramenta prática para levantar-se do trono da vítima e recuperar o protagonismo. A passividade é um veneno doce. Não mata de imediato, mas corrói por dentro. Primeiro rouba a ambição, depois sufoca a criatividade, até apagar a esperança. Você se mantém vivo biologicamente, mas morto em movimento. Apenas espectador de si mesmo. Pense em um leão enjaulado. Ele recebe comida, mas perde o instinto de caçar. A vítima é esse leão, alimentada por piedade, mas incapaz de conquistar por si. A jaula pode ser dourada, mas continua sendo prisão. Epicteto dizia: mantenha a companhia apenas de quem te eleva. A vítima, no entanto, coleciona plateias que confirmam sua dor. Amigos que dizem, você é mesmo azarado. Familiares que reforçam, você nunca teve sorte. Cada palavra de dó é mais uma grade. O looping mental, lembrar, lamentar, repetir. Cada repetição fortalece a identidade de vítima. É como ensaiar a mesma peça todos os dias. A pessoa perde a capacidade de improvisar novos papéis. Torna-se prisioneira do próprio roteiro. Maquiavel dizia, os homens julgam mais pelos olhos que pelas mãos. A vítima exibe cicatrizes como troféus, esperando respeito. Mas cicatriz não é vitória, é marca. Quando usada como troféu, eterniza a guerra, sem nunca dar lugar à paz. Quando você diz não tenho escolha, assina um pacto com a impotência. Sempre existe escolha, ainda que pequena. Escolher levantar-se da cama, respirar fundo, dar um passo. O trono da vítima apaga a percepção do poder que continua aí, adormecido. Marco Aurélio escreveu, você tem poder sobre sua mente, não sobre eventos externos. A vítima inverte a lógica, foca no que não controla, ignora o que controla. Resultado, impotência. Mas a batalha sempre esteve na mente, não nas circunstâncias. A vítima transforma tragédias em álibis. O divórcio, a falência, a traição, todos servem como justificativas para não agir. Mas tragédias não são álibis, são capítulos. E capítulo não é livro inteiro, só fecha quem vira a página. O corpo da vítima denuncia sua postura. Ombros caídos, olhar baixo, respiração curta. O corpo se curva ao mesmo roteiro que a boca repete. Quanto mais se entrega, mais difícil lembrar que existe a chance de vitória. O corpo também se torna cúmplice. Duas pessoas, mesma perda. Uma diz isso me destruiu, outra diz isso me ensinou. Ambas sofreram, mas só uma recusou o trono da vítima. A diferença não está no fato, mas na interpretação. O estoico sabe, não são as coisas, mas nossa opinião sobre elas. A vítima diz, eu não consigo, mas muitas vezes é mentira.
O que realmente significa é: eu não quero pagar o preço do esforço, porque esforço dói. O trono da vítima poupa o esforço, mas cobra caro uma vida desperdiçada. Maquiavel alertava: quem deseja enganar, encontrará quem se deixe enganar. A vítima engana a si mesma, cria narrativas convincentes, se convence da própria impotência. É público e ator da própria farsa. Teatro caro, pago com a própria vida. O looping espiritual também aparece. A vítima ora não para buscar força, mas para reforçar desespero. Pede livramento, mas não move as pernas. Pede luz, mas mantém os olhos fechados. Deus pode acender tochas, mas não caminha por você. A vítima distribui culpas como cartas. Governo, pais, chefes, vizinhos. Mas ao culpar, entrega poder. E quem reparte poder com todos, acaba sem nenhum. O trono da vítima é um trono sem cetro, governado sempre pelos outros. Marco Aurélio dizia: se algo externo te angustia, não é ele o culpado, mas o julgamento que fazes dele. A vítima não percebe. Acha que a dor é prova de impotência, quando é apenas prova de interpretação. O peso está no olhar, não no fato. A passividade é vício. Cada vez que você não age, reforça a inércia. É como faltar à academia. Quanto mais falta, mais difícil voltar. O trono da vítima é a academia de preguiça, onde o treino diário é desistir. Maquiavel dizia: é melhor ser temido que amado, se não se pode ser ambos. A vítima não é temida, nem amada. É tolerada. Sua presença gera silêncio, sua ausência não gera falta. Porque quem vive reclamando cansa, até quem ama. O looping da comparação é veneno. A vítima olha a vitória alheia e diz: por que não eu? Esquece que cada vitória tem batalhas invisíveis. A inveja corrói por dentro. O trono da vítima alimenta essa comparação até virar paralisia. Sêneca dizia: é preciso sofrer para aprender. A vítima sofre para justificar. Não aprende, repete, não evolui, estaciona. O sofrimento da vítima não é escola, é prisão. Uma prisão sem formatura, apenas repetência. Se você está aqui até agora, é porque algo em você não aceita mais o trono. Então faça a sua parte. Curta este vídeo, inscreva-se, compartilhe. E baixe o escudo estoico gratuito. Ele é a chave para começar a cortar correntes e assumir as rédeas da sua vida. O trono da vítima não é apenas um lugar, é uma lente. Quem se senta nele vê tudo distorcido. Oportunidades parecem ameaças, desafios parecem injustiças, conquistas alheias parecem ofensas. É como usar óculos sujos. Não é o mundo que está embaçado, é a visão que está contaminada. Marco Aurélio escreveu: aceite de bom grado tudo o que o destino traz. Mas a vítima não aceita, apenas resiste. Vive de braços cruzados, esperando que o universo peça desculpas. Essa resistência não muda o destino, apenas torna a jornada mais amarga, como remar contra a correnteza. A vítima acredita que sua dor é incomparável, mas todos carregam fardos invisíveis. O que diferencia não é o peso, mas a postura. Uns transformam pedras em degraus, outros transformam degraus em muros. O trono da vítima é o arquiteto desses muros invisíveis. Maquiavel dizia: a fortuna é mulher, e para dominá-la é preciso tratá-la com rudeza. A vítima, no entanto, trata a vida com súplica, como quem implora migalhas. Quem implora não negocia, aceita, não domina, obedece. A vida se torna algo que lhe acontece, nunca algo que constrói. O looping emocional se fortalece. Cada lembrança dolorosa se torna combustível, como uma fogueira que nunca se apaga porque a própria vítima continua alimentando-a. Enquanto o fogo consome, ela diz: está vendo? Eu tinha razão em não me levantar. É um ciclo de autojustificação. Epicteto aconselhava:
Primeiro diga a si mesmo o que você quer ser e então faça o que tem que fazer. A vítima, porém, nunca decide o que quer ser. Vive no não quero sofrer, não quero falhar. Mas não querer não é direção. É como navegar evitando tempestades, sem escolher um porto. O corpo da vítima pede socorro. Insônia, gastrite, dores musculares. São sinais físicos de uma mente paralisada. Mas em vez de ouvir o corpo como alerta, a vítima o usa como desculpa. A dor não é aviso, é álibi. O cansaço não é limite, é justificativa. Maquiavel dizia: os homens esquecem mais rápido a morte do pai do que a perda do patrimônio. A vítima vive lembrando ambas. Perda emocional e financeira tornam-se bandeiras de guerra. Mas uma guerra que nunca é vencida, porque nunca é enfrentada. Apenas celebrada no altar do lamento. Quando você permanece na passividade, abdica do direito de ser protagonista. Torna-se figurante da própria vida, aplaudindo os outros no palco. E pior, acredita que esse é seu destino. Mas destino não é cadeira fixa, é caminho. E caminho só se faz caminhando. Sêneca escreveu: enquanto adiamos, a vida passa. A vítima vive adiando. Quando eu tiver dinheiro, quando eu tiver apoio, quando a sorte mudar. O amanhã se torna esconderijo. Mas amanhã não existe, só o hoje. E o hoje desperdiçado alimenta o trono da vítima. O looping social aparece. A vítima atrai pessoas que reforçam sua narrativa. Relações de codependência onde todos se alimentam do mesmo lamento. São rodas de conversa que parecem velórios de sonhos. Ninguém celebra conquistas, todos competem para ver quem sofre mais. Epicteto dizia: a liberdade é o único bem digno do homem. Mas a vítima não quer liberdade, quer justificativas. Porque ser livre exige coragem de decidir. E decidir pode gerar erros. Então ela prefere a prisão confortável das desculpas, onde não erra, mas também não vive. A passividade é como areia movediça. Quanto mais você se debate tentando justificar, mais afunda. O único caminho é parar de se debater e agir com decisão. Mas a vítima não sabe parar de reclamar. Sua boca é a pá que cava o próprio buraco. Cada lamento, mais areia. Maquiavel dizia: um homem que deseja sempre agir virtuosamente arruína-se entre tantos que não são virtuosos. A vítima, porém, nem deseja virtude. Deseja apenas proteção. Esquece que a vida não é feita para quem pede abrigo eterno, mas para quem constrói muralhas internas. O looping mental da vítima é alimentado pelo sempre e pelo nunca. Sempre fui azarado. Nunca tive apoio. Essas palavras são armadilhas absolutas, generalizações que sequestram a esperança. Mas um sempre não define o amanhã. Um nunca pode ser quebrado com uma única escolha. Marco Aurélio lembrava: a vida do homem é o que seus pensamentos fazem dela. A vítima, no entanto, permite que pensamentos derrotistas ditem sua biografia. É como entregar a caneta para um crítico amargo escrever sua história. Resultado: capítulos de lamento, finais de impotência. A vítima acha que se levantar é pesado demais, mas esquece que carregar o peso do lamento é ainda mais pesado. O esforço da ação dói por um instante. O peso da passividade dói por uma vida inteira. Uma dor é ginásio, a outra é prisão. Epicteto dizia: não exija que os acontecimentos aconteçam como deseja, mas deseje que aconteçam como acontecem. A vítima rejeita isso. Quer que o mundo peça desculpas, que a realidade se curve. Mas o mundo não se curva. Quem deve se levantar é você. O trono da vítima nunca se inclina. O looping do futuro é cruel. A vítima imagina o amanhã como repetição do ontem. Não sonha, repete. Não projeta, teme. O amanhã vira sombra do passado.
E o futuro, em vez de promessa, torna-se ameaça. Quem se senta no trono da vítima nunca vê aurora, apenas eternos entardeceres. Se essa mensagem está despertando algo em você, faça parte do movimento. Curta este vídeo, inscreva-se, compartilhe com alguém que precisa e baixe agora o Escudo Estoico gratuito. Ele é a ferramenta que vai te ajudar a levantar-se do trono da vítima e construir sua fortaleza interior. A vítima não percebe que o trono em que se senta é feito de memórias mal digeridas. Cada dor antiga virou almofada, cada decepção virou encosto. O conforto vem justamente das feridas que não cicatrizaram. Quanto mais tempo ali sentado, mais difícil imaginar a vida sem esse assento. Sêneca dizia: ninguém é mais miserável que aquele que nunca enfrenta a adversidade. A vítima, ao contrário, tenta evitar a adversidade a todo custo. Mas ao evitar, multiplica-a. Porque não enfrentar o desafio é permitir que ele cresça, como uma sombra que se alonga enquanto o sol se põe. O looping familiar é comum. A vítima transmite sua postura para filhos e netos. Histórias de fracasso viram herança, justificativas viram legado. Assim como olhos herdados ou traços do rosto, o lamento também se perpetua. O trono da vítima é muitas vezes um móvel de família. Maquiavel afirmava: os homens esquecem os benefícios, mas lembram das ofensas. A vítima confirma essa sentença. Ela apaga memórias de gratidão, mas grava em pedra cada mágoa. Vive como arqueóloga da própria dor, cavando ruínas para exibir cicatrizes. Mas esquece que não se constrói futuro com ruínas. Marco Aurélio dizia: a alma se pinta com as cores de seus pensamentos. A vítima escolhe sempre a paleta cinza. O mundo pode estar ensolarado, mas sua lente é nublada. Tudo parece pesado, tudo parece injusto. E ao pintar a alma de cinza, pinta também os dias, mesmo quando eles nascem dourados. A passividade tem outro veneno. Ela oferece status. Algumas vítimas se orgulham de serem vistas como mártires. Gostam do papel de sofredores exemplares, quase santos da impotência. Mas o que parece virtude é apenas desistência enfeitada. É glória sem vitória, cruz sem ressurreição. Epicteto lembrava: a dificuldade mostra o homem a si mesmo, mas a vítima foge do espelho. Não quer se ver, não quer se reconhecer, porque sabe que ao olhar de frente teria de assumir: sou eu quem continua aqui sentado. E essa verdade é dura demais para quem vive de desculpas. O looping da vítima também contamina relacionamentos. Parceiros se cansam, amigos se afastam, colegas se irritam. Não porque não haja amor, mas porque ninguém suporta conviver eternamente com o peso de quem nunca se levanta. O trono da vítima não aprisiona só o dono, mas quem se aproxima dele. Maquiavel dizia: a ocasião faz o homem, mas a vítima não aproveita ocasiões, ela as teme. Oportunidades passam disfarçadas de riscos, e riscos são recusados por princípio. Assim, a vida oferece portas, mas a vítima se recusa a girar a maçaneta. Prefere reclamar da falta de janelas. O looping mental também gera anestesia. A vítima fala tanto de dor que se acostuma a ela. O sofrimento se torna música de fundo, tão constante que já não incomoda. Mas essa anestesia é traiçoeira. Se a dor não incomoda, ela também não desperta. E sem incômodo, não há mudança. Sêneca advertia: a vida é longa o bastante para quem sabe usá-la bem. A vítima, no entanto, desperdiça dias como quem joga moedas no ralo. Reclama do tempo que não volta, mas continua entregando o presente ao vazio. O trono da vítima não rouba minutos, devora anos. A vítima acha que tem aliados, mas na verdade coleciona cúmplices. Pessoas que confirmam sua narrativa, que reforçam sua inércia. Não são amigos, são parceiros de cela. Porque quem incentiva a passividade não liberta, aprisiona. E cada conselho de dó
é mais uma corrente. Epicteto dizia: se você quer melhorar, contente-se em ser considerado tolo e ignorante. A vítima não suporta isso. Quer ser reconhecida pela dor, admirada pela fraqueza. Mas o reconhecimento que busca é veneno, porque não liberta, apenas reforça. A vaidade da vítima é a idolatria do lamento. Maquiavel ensinava: os homens devem ser acariciados ou aniquilados. A vítima, ao contrário, pede apenas carícias, e no excesso delas se enfraquece. Porque quem vive de carícias perde a força da pele. Torna-se frágil ao menor atrito, incapaz de suportar a dureza necessária da vida. O looping da memória é cruel. A vítima revive ofensas antigas, como se fossem de ontem. Cada lembrança reacendida é uma ferida reaberta. O passado se torna presente, e o presente nunca amadurece. É como mastigar eternamente o mesmo alimento, sem nunca engolir para digerir. Marco Aurélio dizia: a perda não é nada mais que mudança, mas a vítima resiste, transforma perdas em identidade fixa. Em vez de mudança, vê condenação. O que poderia ser transição, vira prisão. O que poderia ser impulso, vira âncora. O trono da vítima é feito dessas âncoras emocionais. A passividade também oferece uma falsa paz. Não agir parece seguro, parece tranquilo, mas é apenas silêncio de cemitério. Uma calma que esconde morte interna. Porque viver é movimento. E o trono da vítima, por mais confortável que seja, é estátua, frio, parado, sem pulsar. Epicteto ensinava: a vida é curta, a arte é longa. A vítima inverte, vive uma vida longa de queixas e deixa curta qualquer arte de realização. O tempo, que poderia ser pincel, vira apenas borracha, apaga possibilidades, nunca desenha novas formas. O trono é apagador de futuros. Sêneca dizia: apressa-te a viver bem e pensa que cada dia é, por si só, uma vida. A vítima não vive dias, repete dores. Cada manhã é apenas continuação do ontem. Não há novidade, apenas reprise. E assim, a vida se torna maratona de episódios antigos, sem nunca estrear uma temporada nova. Se você já percebeu o quanto esse trono pesa, levante-se comigo agora. Curta este vídeo, inscreva-se no canal e compartilhe esta mensagem. E não esqueça, baixe gratuitamente o Escudo Estoico. Ele é seu manual de batalha para trocar a passividade pela ação e recuperar o poder da sua vida. O trono da vítima também sequestra a linguagem. Palavras como nunca, sempre, impossível se tornam vícios de fala. Mas nenhuma dessas palavras é absoluta. São correntes sem cadeado, apenas repetição. A liberdade começa quando mudamos o vocabulário. Sêneca dizia: a vida é como uma peça de teatro. Não importa quanto dura, mas quão bem é representada. A vítima, porém, nunca representa bem. Repete falas de lamento, mas não cria enredo. Sua peça é longa, mas pobre. O palco clama por improviso e coragem. Marco Aurélio lembrava: perda nada mais é do que mudança. Mas a vítima chama de injustiça. O que poderia ser novo capítulo vira sentença. O que poderia ser recomeço vira epitáfio. O trono da vítima transforma mudanças em luto eterno. Maquiavel escreveu: os homens devem ser acariciados ou aniquilados. A vítima não aceita nenhum. Pede apenas dó, implora apenas atenção. Mas esse meio termo não dá respeito, apenas tolerância. O mundo não se curva a quem pede desculpas, apenas passa por cima. O looping mental se intensifica, lembrar, reclamar, reviver. Cada ciclo é como uma agulha costurando a mesma ferida. O corpo cicatriza, mas a mente arranca o ponto. Assim, nunca fecha. O trono da vítima vive dessa abertura constante. Epicteto dizia: não busque que os eventos aconteçam como quer, mas queira que aconteçam como acontecem.
A vítima recusa essa sabedoria. Ela não apenas sofre, mas sofre duas vezes, pelo fato e pela insistência em querer que ele fosse outro. O corpo fala, respiração curta, estômago contraído, olhar perdido. A vítima carrega no físico a assinatura de sua postura, e esse corpo reforça a mente. Um círculo vicioso. Mente enfraquece corpo. Corpo confirma a mente que não pode, e assim o trono se fortalece. Maquiavel dizia: quem negligencia o que é pequeno, perde o que é grande. A vítima despreza pequenos gestos de coragem. Não percebe que levantar da cama já é vitória, que erguer a cabeça já é ato de rebeldia. Ao ignorar o pequeno, nunca conquista o grande. A vítima transforma até a espiritualidade em álibi. Ora para não agir, pede milagres para não escolher. Mas a fé verdadeira não é desculpa, é combustível. Deus não convida a permanecer sentado, mas a levantar-se. A fé é fogo, não travesseiro. Marco Aurélio dizia: a vida é curta, aproveite-a para viver bem. Mas a vítima prolonga artificialmente sua dor. Reclama do tempo que não volta, mas gasta o tempo presente em reclamações. Vive prisioneira de dois lugares inexistentes, o passado e o futuro. O trono da vítima é alimentado por comparações. Olha o que fizeram comigo. Olha o que eu não tive. Mas comparar é injustiça com a própria história. Ninguém viveu o que você viveu. Comparar é desperdiçar a singularidade da sua trajetória. Sêneca escreveu: quem sofre antes do necessário, sofre mais do que o necessário. A vítima sofre no presente por dores que já passaram e por medos que ainda nem chegaram. Sofre 3 vezes, no ontem, no hoje e no amanhã. E nenhuma dessas dores a fortalece. A vítima diz: eu não posso mudar. Mas o estoico sabe, o que não se muda fora, se muda dentro. O que não se muda no fato, se muda na interpretação. Não há corrente absoluta. O que existe é postura repetida, e postura pode ser quebrada. Maquiavel afirmava: quem controla os outros pode ser poderoso, mas quem controla a si mesmo é ainda mais poderoso. A vítima entrega esse poder. Não controla a mente, não controla as palavras. E ao abrir mão desse controle, entrega o cetro da própria vida. O looping social. A vítima reclama do governo, dos patrões, da família. Mas não percebe que ao entregar culpa, entrega também poder. Quem culpa, abdica. Quem acusa, se escraviza. A boca que reclama é a mesma que se cala diante das próprias escolhas. Epicteto ensinava: nenhum homem é livre se não domina a si mesmo. A vítima prova isso diariamente. Escrava das emoções, prisioneira das narrativas, refém das memórias. Não há liberdade possível enquanto o trono da vítima for mais confortável que a ação. Sêneca dizia: quem não sabe para onde vai, nenhum vento lhe é favorável. A vítima não sabe para onde vai. Por isso, todo vento parece ameaça. Toda mudança parece catástrofe. Não há direção, apenas deriva. O mar é o mesmo, mas o leme está solto. O trono da vítima cria ainda um tipo de prazer perverso: ser reconhecida pela dor. Pessoas aplaudem seu sofrimento, compartilham sua tristeza, mas isso não é aplauso, é pena. E pena não liberta, apenas reforça correntes. O palco da vítima é vaidade disfarçada. Maquiavel dizia: poucos veem o que somos, mas todos veem o que parecemos ser. A vítima parece frágil, parece inocente, parece injustiçada. Mas por trás dessa aparência está uma escolha. A escolha de não agir. O mundo vê aparência, mas dentro há cumplicidade. Se você chegou até aqui, é porque algo em você quer mudança. Então faça a sua parte. Curta o vídeo, inscreva-se no canal, compartilhe.
e baixe o escudo estoico gratuito. Ele é o instrumento para cortar mais uma corrente e assumir o comando da sua vida. A vítima não percebe que, ao reclamar constantemente, constrói uma identidade. Torna-se aquela pessoa que só reclama. Esse rótulo é mais pesado que qualquer perda, porque ser definido pela dor é condenação, e toda identidade pode ser ressignificada. Marco Aurélio dizia: a alma se pinta com os pensamentos que cultiva. A vítima cultiva ervas daninhas, enquanto poderia plantar árvores de coragem. Quem planta desculpas, colhe impotência. Quem planta ação, colhe liberdade. O campo é o mesmo, mas a semeadura é escolha. Epicteto lembrava: não são as coisas que nos perturbam, mas as opiniões que temos delas. A vítima se perturba duas vezes, pelo fato e pela opinião. Não percebe que poderia reprogramar o olhar, mas escolhe repetir o script do lamento e nele se aprisiona. Sêneca advertia: apressa-te a viver bem. Mas a vítima se apressa apenas em repetir dores. Vive correndo atrás do próprio rabo, como animal preso em circo. Não há avanço, apenas repetição. O tempo se perde em círculos viciados. Maquiavel dizia: quem deseja ser obedecido deve saber mandar. A vítima, no entanto, nunca manda em si mesma. Delega sua vida às circunstâncias, entrega seu comando a outros. E ao não mandar em si, perde o direito de liderar. Torna-se súdita eterna. O looping da vítima é alimentado pela frase: um dia eu vou mudar. Mas esse dia nunca chega. É sempre amanhã, nunca hoje. E assim a vida passa. O um dia vira epitáfio em túmulo de sonhos não vividos. O trono da vítima é guardião desse adiamento. Marco Aurélio dizia: não perca mais tempo discutindo como deve ser o bom homem. Seja um. Mas a vítima discute, fala, repete, não age. Enquanto fala de justiça, não levanta. Enquanto fala de coragem, não arrisca. Enquanto fala de mudança, continua sentada. Epicteto dizia: se você quer ser escritor, escreva. Se você quer ser filósofo, filosofe. Mas a vítima diz: se eu tivesse tempo, se eu tivesse apoio. O condicional é sua prisão. Enquanto conjuga se, nunca conjuga eu faço. O looping da autopiedade alimenta vícios, comida em excesso, álcool, distrações, tudo para anestesiar o vazio. Mas a anestesia não cura, apenas adia. Quando o efeito passa, a dor volta mais forte. A vítima chama isso de azar. O estoico chama de consequência. Maquiavel escreveu: os homens devem ser julgados por seus resultados. A vítima, porém, pede julgamento por intenções. Diz: eu queria, mas não consegui. Mas o mundo não premia intenções, premia ações. Intenção sem movimento é semente sem plantio. O trono da vítima transforma a vida em tribunal. Tudo é julgamento, tudo é acusação. Mas não há júri, não há sentença final. Apenas repetição de causas que nunca se encerram. É tribunal sem juiz, onde a vítima é acusada, advogada e carcereira de si mesma. Marco Aurélio dizia: o homem não deve temer a morte, mas nunca começar a viver. A vítima teme viver, e por isso morre em vida. O medo de arriscar se torna a sentença de uma existência sem sabor, sem luta, sem glória. Apenas sobrevivência. O looping mental da vítima é também estético. Olhar vazio, rosto pesado. Não é maquiagem que esconde, é energia que vaza. A passividade drena brilho dos olhos, apaga a chama do rosto. O corpo denuncia aquilo que a boca tenta disfarçar. Epicteto dizia: quem não suporta a dor de um exercício, sofrerá a dor de uma doença. A vítima prefere a doença, porque o exercício exige ação. A doença dá desculpa, mas cada desculpa é um preço pago. E a conta chega, sempre.
Sêneca afirmava: enquanto se vive, deve-se aprender a viver. A vítima não aprende, apenas repete, não evolui, apenas retorna. A vida é escola, mas para ela virou prisão. Uma prisão sem lição nova, apenas provas antigas refeitas infinitamente. Maquiavel dizia: quem controla o medo controla os homens. A vítima é controlada pelo medo, medo de falhar, de tentar, de ser julgada. Cada medo é um grilhão, e quanto mais se curva ao medo, mais longe fica da liberdade que diz desejar. O looping da memória é alimentado por músicas, objetos, cheiros. Tudo vira gatilho para repetir dores. Mas gatilho não é sentença. Pode ser sinal para agradecer, para recomeçar. A vítima, porém, só usa gatilho para reviver tragédia. Epicteto dizia: a chave da liberdade está em não desejar nada do que não depende de nós. A vítima deseja apenas o incontrolável. A aprovação alheia, o passado que não volta, o destino que não controla. E enquanto deseja o impossível, ignora o possível. Marco Aurélio dizia: adapte-se às coisas que o destino lhe dá. A vítima se recusa, quer moldar o mundo ao seu lamento. Mas o mundo não se curva, ele segue. E quem insiste em chorar pelo que não pode mudar, perde a chance de mudar o que pode. Se essa mensagem está clareando seu olhar, não fique parado. Curta este vídeo, inscreva-se e compartilhe. E baixe agora o escudo estoico gratuito. Ele é sua arma prática para sair da passividade e transformar dor em ação, autopiedade em protagonismo. O trono da vítima é coberto por veludo macio, mas sustentado por espinhos invisíveis. Parece conforto, mas sangra lentamente. Cada vez que você se acomoda, mais um espinho fere. Mas como o corte é pequeno, você se acostuma. E assim, morre aos poucos. Sêneca dizia: é parte da cura o desejo de ser curado. A vítima não deseja cura, deseja apenas justificativa. Porque curar exige ação, exige esforço. E esforço é o que ela evita. O desejo de permanecer doente é mais confortável que a luta pela saúde. Epicteto lembrava: não é o que acontece com você, mas como você reage. A vítima reage sempre do mesmo modo, com lamento. O trono ensina apenas uma resposta: reclamar. Mas cada repetição é oportunidade perdida de experimentar um novo caminho. Maquiavel dizia: os homens esquecem mais facilmente o pai morto do que o patrimônio perdido. A vítima sofre por ambos, mas os transforma em eterna justificativa. Vive de perdas passadas, sem perceber que está perdendo o presente, que vale infinitamente mais. Marco Aurélio ensinava: a vida de cada homem é uma guerra e uma peregrinação. A vítima se recusa à guerra e nunca peregrina. Fica parada no mesmo lugar, repetindo as mesmas dores. Mas quem não luta, não conquista. Quem não caminha, não chega. O looping espiritual se revela também na oração de autopiedade. Em vez de louvar, pede. Em vez de agradecer, reclama. Em vez de agir, suplica. Mas suplica não move montanhas. Apenas fortalece a ideia de que você é pequeno demais para escalá-las. Epicteto dizia: se queres ser belo, começa por criar belos pensamentos. A vítima cria pensamentos feios, escuros. O rosto carrega essa sombra, o corpo essa energia. Não há beleza externa que apague feiura interna. O trono da vítima apaga qualquer brilho. Sêneca dizia: apressa-te a viver, cada dia conta como uma vida. A vítima atrasa, conta cada dia como justificativa. Em vez de nascer de novo a cada manhã, ressuscita o ontem. Em vez de criar, copia. O presente se torna museu de dores antigas. Maquiavel afirmava: quem negligencia o que é pequeno, perde o que é grande. A vítima despreza pequenas vitórias, nunca celebra o simples, nunca agradece o básico. E por não valorizar o pequeno, nunca alcança o grande.
O trono da vítima rouba a visão. O looping mental cria vozes internas que repetem insultos antigos. Vozes de professores, de pais, de parceiros, mas nenhuma dessas vozes é sua. Elas foram gravadas, e gravação pode ser apagada. Mas só se você assumir a caneta e escrever novas frases no livro da mente. Epicteto dizia: não se deixe dominar pela imaginação. A vítima, porém, vive de imaginar derrotas futuras, sofre por tragédias que não aconteceram, sangra por feridas que não existem. É prisioneira de cenários inventados. A imaginação sem disciplina é um carrasco invisível. Sêneca advertia: não se deve temer a pobreza, o exílio, a prisão ou a morte. Devemos temer apenas o medo. Mas a vítima teme tudo. Teme levantar, teme falar, teme agir. O medo vira bússola, e bússola apontada para o medo leva sempre ao mesmo destino: estagnação. Maquiavel escreveu: a fortuna favorece os ousados. A vítima nunca ousa, prefere a segurança da paralisia. Enquanto o ousado erra, aprende e cresce, a vítima repete, reclama e encolhe. A fortuna nunca visita o trono da vítima, porque ousadia não mora lá. Marco Aurélio dizia: erga-te como se alguém te chamasse agora. Mas a vítima não se ergue, finge não ouvir o chamado da vida. O resultado é viver uma existência de sussurros ignorados. Mas cada chamado não atendido é oportunidade perdida, é chance de vitória jogada fora. O looping final da vítima é acreditar que ser vítima é seguro, mas não há segurança na passividade, apenas ilusão. Enquanto se protege da ação, expõe-se à morte em vida. O trono da vítima é uma cela com chave aberta. A segurança é falsa, a prisão é real. Epicteto dizia: a chave da liberdade está dentro de você. A vítima olha sempre para fora, pedindo que alguém a liberte. Mas nenhuma chave externa funciona. A fechadura está na mente, e a chave sempre esteve em suas mãos, esperando coragem para ser girada. Sêneca lembrava: a vida é dividida em 3 tempos: o que passou, o que vivemos e o que esperamos. O que passou já não é nosso. O que esperamos ainda não é. Só o presente é nosso. Mas a vítima vive apenas do que já foi e do que talvez será, nunca do que é. Maquiavel dizia: é melhor agir e arrepender-se do que não agir e arrepender-se do mesmo. A vítima, no entanto, prefere não agir. Mas o arrependimento da inação é o mais pesado de todos, porque não há história, não há aprendizado, não há glória. Apenas vazio. Marco Aurélio dizia: ame apenas o que acontece, o que foi destinado a você. Nada é mais adequado. O estoico ama a realidade, a vítima a rejeita. Mas a vida não muda por rejeição, ela só se transforma por ação. O amor à realidade é a primeira vitória sobre o trono. Antes de encerrar, eu quero que você repita comigo: eu reconheço minhas correntes, eu não sou vítima, eu corto a segunda corrente, o trono da vítima, o papel de inocente, o papel de injustiçado. Se esse vídeo fez sentido, curta, inscreva-se, ative o sininho e compartilhe. Baixe o escudo estoico gratuito. Essa é só a segunda chave. As próximas correntes serão ainda mais pesadas. E eu quero estar aqui quando você cortar cada uma delas.